Oi pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre Mapas do Nuruddin Farah, esse livro extremamente tocante e que já entrou para a lista das melhores leituras que eu fiz esse ano. O autor desse livro, o Nuruddin Farah, nasceu em 1945 na Somália, na época ainda uma colônia italiana, e teve que sair do país em 1979 por conta das críticas que ele fazia ao governo autoritário da época. Mapas se passa na Somália, mais precisamente na região de Ogaden, região essa em que o autor viveu, e vai nos contar a história do Ascar, um menino somali que fica órfão muito cedo e é adotado pela Misra, uma mulher etíope que encontra esse menino ao lado do corpo da mãe. A Misra passa a criar o Ascar, então, com todo amor e carinho, com todo cuidado, e o Ascar passa a ser tudo para a Misra, da mesma maneira que a Misra também passa a ser tudo para esse menino. Aos poucos o Ascar vai crescendo e desde muito cedo ele sabe que é adotado, sabe mais ou menos o que aconteceu com os pais biológicos dele, e por isso que ele tem um amor, uma gratidão tão grandes pela Misra, ao mesmo tempo que ele também tem muito medo de perder ela, seja por uma fatalidade ou pelo simples fato de crescer e atrapalhar esse amor tão bonito que eles têm um pelo outro. O Nuruddin Farah vai trazer descrições extremamente bonitas e poéticas sobre o amor entre a Misra e o Ascar, e assim a gente tem um pouquinho desse contexto agridoce da primeira infância dele. E conforme o Ascar vai crescendo, também vão se intensificando as tensões entre os etíopes e os somalis, e isso acaba ficando cada vez mais pesado para Misra, que é uma mulher etíope vivendo em uma aldeia de somalis. E o que no início eram só algumas risadas pelo sotaque estrangeiro dela e por ela não conseguir pronunciar certos sons da língua somali, aos poucos vai se intensificando para uma desconfiança mais pesada. E o Ascar vai crescendo entre esses dois mundos, porque ele é uma criança somali, criado por uma mãe etíope em uma aldeia de somalis, então é muito confuso para ele não sabe exatamente o que significa ser cada coisa, então ele vai crescendo com essa grande confusão na cabeça dele. O contexto dessas tensões entre etíopes e somalis, bem resumidamente, era de que a Somália tentava fazer uma unificação dos territórios de língua somali, territórios esses que a Etiópia também tinha interesse. A principal disputa de territórios entre esses dois países era a região de Ogaden, que ficava na fronteira entre esses dois países, o que levou à Guerra de Ogaden nos anos 70, e região essa em que viviam o Ascar e a Misra, e que também viveu o autor do livro. O Ascar não vai entender direito toda a complexidade desse conflito, afinal ele é só uma criança de mais ou menos uns 6 anos, e o livro vai nos trazer essa sensação de estranhamento e de desconhecimento da situação vivida pelo Ascar. Um pouco antes desse conflito chegar perto da aldeia em que eles viviam, o Ascar ganha um mapa de presente e conforme o conflito vai avançando na direção deles, eles vão recebendo notícias pelo rádio e pelo bate-boca, pela conversa das pessoas, o Ascar vai conferindo esses lugares que são falados no mapa que ele ganhou, e assim os mapas assumem um papel muito importante na vida dele desde cedo. Aos poucos as notícias vão chegando de que aquele conflito estava chegando cada vez mais e mais perto da aldeia em que eles viviam, e as crianças com quem o Ascar brincava começam a desconfiar da Misra, começam a inventar histórias e confabular de que talvez ela não fosse confiável, de que talvez ela fosse uma espiã entregando informações para os etíopes, e tudo isso cria uma confusão muito grande na cabecinha do Ascar, que nem entende muito bem a diferença entre ser somali e ser etíope, afinal ele é só uma criança, mas mesmo assim ele começa a nutrir um certo desconforto, uma certa desconfiança em relação à Misra. Nessa época, a guerra se aproximava muito mais pelo rádio e pelos boatos do que de uma maneira física e visível, e aos pouquinhos o Ascar vai inflando o sentimento nacionalista dele por conta dessas notícias de rádio e de boatos, e os amiguinhos dele, mesmo crianças, vão começar a brincar de soldados, e ele vai sentir a vontade de defender o próprio povo pelas notícias que ele escuta no rádio do que está acontecendo, e escuta termos como mãe Somália e coisas bastante nacionalistas, e aos poucos ele se vê bem dividido entre a mãe Somália e a mãe Misra. Até que um dia a guerra chega fisicamente na aldeia deles, na cidade de Calafo,
na região de Ogaden, e lá acontece um bombardeio. Depois desse bombardeio, o povo da aldeia decide evacuar as mulheres e as crianças para a capital, Mogadíscio, que ficava no litoral e distante dos conflitos, porque ficava longe da fronteira entre Etiópia e Somália. A Misra também vai optar por evacuar o Askar para Mogadíscio, a capital, e ela consegue uma família para cuidar dele, que é parente do tio Korax, que vive com eles ali na aldeia. O Askar quer saber se a Misra vai ser evacuada junto com ele para Mogadíscio, mas ela não vai, porque ir até a capital seria muito perigoso para ela, afinal ela é uma etíope, então ir para a capital da Somália seria extremamente perigoso para ela, e assim começa um drama extremamente triste da separação entre esses dois, que apesar de toda a confusão se amam mais do que tudo no mundo. A família que acolhe o Askar na capital é um casal de professores universitários, o Ilau e a Salaado, e lá o Askar tem um pequeno choque cultural, porque a maneira com que eles vivem é completamente diferente do que ele estava acostumado na aldeia. Eles viviam em uma casa grande, confortável, bem decorada, tinham uma empregada doméstica, e é lá que o Askar vai ver pela primeira vez um chuveiro elétrico que ele não conhecia até aquele momento. E é naquela casa daquela família, na capital, que o Askar e a gente que está lendo também vai começar a entender um pouco melhor sobre a geopolítica de todo aquele conflito, porque o Ilau era professor e explicava todos os porquês de todas as movimentações para o Askar e também mostrava todos os locais que ele falava nos mapas, e isso cresce ainda mais o interesse do Askar pelos mapas. O Ilau e a Salaado se afeiçoam pelo Askar desde o início e sempre tratam ele muito bem, principalmente porque eles eram um casal sem filhos. Isso era algo bastante doloroso para eles não ter filhos, então eles se afeiçoam muito pelo Askar. Como naquela cultura o fato de não ter filhos era algo extremamente mal visto, esse casal acabou se isolando do convívio social e o Askar vem e preenche essa lacuna na vida deles. Algum tempo depois, o Ilau e a Salaado conseguem documentos para o Askar e dão um jeito, por debaixo dos panos, de fazer com que nesses documentos o Askar não fosse classificado como um refugiado, porque tinham muitos refugiados na capital. Isso dificultaria a vida do Askar ser classificado como um refugiado, e assim com esse documento que classificaria ele como um cidadão de Mogadíscio, da capital, ele teria direitos básicos, como por exemplo, frequentar a escola. Mas a grande preocupação do Askar com aquele documento não era ter acesso ou não a direitos básicos, e sim se o nome da Misra constaria naquele documento. Ele estava sentindo muita falta da Misra, e para a tristeza dele, quando esses documentos chegam, não tem nenhuma menção à mãe adotiva dele. A partir desse documento, o Askar começa a questionar o Ilau se a Misra também poderia conseguir documentos parecidos com os dele e com isso virar uma Somali. O Ilau responde que sim, desde que o Somali dela fosse suficientemente bom para ela poder se passar por uma Somali, e daí o pessoal do governo não ia perceber que ela era etíope. E isso deixa o Askar muito triste, porque ele lembra o sotaque forte etíope que a Misra tinha no Somali que ela falava. Essa questão de falar bem o idioma era importante porque os somalis se identificavam justamente pelo idioma e queriam uma unificação dos territórios, de todos os territórios que falavam somali, em um único Estado nacional, e por isso então que nasceu esse conflito. E um detalhe super importante de destacar e que nos ajuda a entender o título e também o enredo do livro é que os documentos do Askar vêm em italiano, isso porque no passado a Somália tinha sido uma colônia italiana. E esse detalhe é importante porque foram justamente as divisões territoriais no continente africano feitas pelos colonialistas que levaram posteriormente a esses conflitos, inclusive esse conflito entre etíopes e somalis. Isso porque essas divisões no continente africano feitas pelas potências europeias ignoravam completamente questões como cultura e idioma e muitas vezes dividiam um mesmo povo em países diferentes, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Parte dos somalis ficou no território então correspondente à Somália e a outra parte ficou no território correspondente à Etiópia, fazendo com que posteriormente nascesse esse grande conflito entre esses dois países.
E somado a tudo isso, ainda tinham as interferências dos Estados Unidos e da União Soviética nesse conflito em plena Guerra Fria. E essas interferências dos Estados Unidos e da União Soviética soavam muito mais como um teste de armamentos caríssimos em um local em que as pessoas estavam morrendo de fome, do que uma busca por paz e por uma solução desse problema. Todo esse contexto geopolítico a gente vai ter pelas explicações que o Illaal dá para o Ascar, mostrando tudo nos mapas. E como eu já comentei, os mapas ficam muito importantes na vida do Ascar para localizar, inclusive, quem ele é no mundo. Com o tempo vão aparecendo cada vez mais e mais refugiados na capital, porque a Etiópia tinha conseguido tomar a região de Ogaden. Com tudo isso, houve um aumento da inflação e dos problemas sociais e também da desconfiança entre esse povo. E conforme o livro avança, a gente chega num ponto muito decisivo da vida do Ascar, quando ele completa 17 anos, e não sabe se vai entrar para a faculdade ou se ele vai entrar para o exército para combater os etíopes. E ele tem essa dúvida dentro de si por conta de uma informação sobre a Misra trazida por uma antiga vizinha da aldeia em que ele vivia na infância. Essa vizinha traz notícias sobre uma suposta traição que a Misra teria cometido contra os somalis da aldeia em Calafo, com consequências extremamente trágicas. E o Ascar mais uma vez se sente dividido entre a mãe Somália e a mãe Misra e de certa forma também se sente traído pela Misra. E pouco tempo depois também chega a notícia de que a Misra tinha conseguido chegar em Mogadíscio depois de anos e queria ver então o Ascar. E o Ascar não sabe muito bem se quer ver ela ou não, principalmente por conta dessa notícia trazida por essa antiga vizinha. O final dessa história, com o desfecho do destino da Misra e do Ascar, se eles se reconciliam ou não, e sobre as escolhas do Ascar entre o exército e a faculdade, eu vou deixar para que vocês descubram nessa história extremamente tocante escrita pelo Nuruddin Farah. Eu não tenho certeza e quero muito estar errado, mas eu acho que Mapas é o único livro do Nuruddin Farah publicado aqui no Brasil. Eu pesquisei bastante e esse aqui foi o único que eu encontrei, então se por acaso vocês encontrarem outros, deixem aqui nos comentários, me avisem, porque eu gostaria muito de ler outras coisas dele. Uma característica muito interessante desse livro é que ele tem dois narradores. Um deles é o Ascar, quando o livro é narrado em primeira pessoa, e outro é um narrador que se refere ao Ascar, que conversa com o Ascar. Então a gente tem uma narrativa dentro de uma narrativa. A gente tem a história sendo contada e esses dois narradores narrando essa história e em diálogo entre si, e a gente sempre fica na expectativa de desvendar esse enigma sobre quem é esse outro narrador que conversa com o Ascar. Essa aqui é uma leitura extremamente tocante, escrita numa linguagem também muito poética, dessas leituras que te rasgam a alma e nos mostra como o amor pode transcender fronteiras, ao mesmo tempo que pode ser completamente destruído por essas fronteiras. A gente também percebe como fronteiras e decisões feitas há muito tempo atrás continuam ressoando na vida atual e também continuam com o poder de destruir vidas, infelizmente. Esse então foi o livro de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e até lá, tchau, tchau!